Vou falar sobre aquecimento global. O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. O século XX foi considerado o período mais quente desta última glaciação. Houve um aumento médio de 0,7 grau nos últimos 100 anos. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, órgão responsável por estudos sobre aquecimento global, acredita que o cenário para as próximas décadas é de temperatura ainda mais alta. Estudo recente de 2017 indica que são 90% as chances do aumento das temperaturas médias no século XXI para valores entre 2 a 4,9 graus, um aumento de 2 graus já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade. Porém, o tema ainda é controverso para alguns cientistas. O aquecimento global é uma farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, o que seria um processo natural. O efeito estufa e o aquecimento global. O fenômeno natural do efeito estufa está intimamente ligado às mudanças climáticas que ocorrem no planeta Terra. O efeito estufa, apesar de relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Sem ele, o planeta seria muito frio a ponto de muitas formas de vida não existirem. O problema está no aumento de emissão de gases poluentes, os chamados gases de efeito estufa. Eles se acumulam na atmosfera e, com isso, há uma maior retenção de calor da Terra. Como acontece o aquecimento global? O aumento da concentração dos gases de efeito estufa provoca alterações nas trocas de calor, fica na maior parte retirado na atmosfera. Em consequência, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. É importante destacar que o aumento da emissão de gases de efeito estufa é um resultado das atividades humanas. Esse processo iniciou no século XVIII com a Revolução Industrial e perdura até os dias de hoje. Os gases de efeito estufa são monóxido de carbono CO, dióxido de carbono CO2, clorofluorcarbono CFC, óxido de hidrogênio NXOX, dióxidos de enxofre SO2 e metano CH4. A principal causa do aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa. Estimativas sugerem que as emissões de gases do efeito estufa, em decorrência de atividades humanas, aumentaram em 70% no período de 1970 a 2004. Existem várias atividades que emitem esses gases. As principais são uso de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e atividades industriais. Consequências: os gases poluentes formam uma espécie de cobertor em torno do planeta. Eles impedem que a radiação solar, refletida pela superfície em forma de calor, se dissipe para o espaço.
O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são as mudanças na composição da fauna e da flora em todo o planeta, derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando um aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas, aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades, furacões, extinção de espécies, desertificação de áreas naturais. As secas poderão ser mais frequentes. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. As regiões congeladas estão sob maior pressão do aquecimento global, devido à elevação de temperatura superior à média mundial. O derretimento das calotas polares já é uma realidade e os impactos negativos na região já podem ser observados. Aquecimento global no Brasil. O Brasil é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa originada da queimada e derrubada de florestas, especialmente na Amazônia e Cerrado. Essa situação torna um dos países mais poluidores do mundo. Entretanto, o Brasil figura como um dos líderes mundiais nas discussões para diminuir o efeito do aquecimento global. O maior potencial do país para a redução da emissão de gases do efeito estufa é a redução do desmatamento. A preocupação com as mudanças climáticas é mundial, por isso, vários acordos internacionais já foram firmados com o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes.